Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em suas vidas, em seu coração. Nessa noite de adoração, na abertura, quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. A ansiedade é grande dentro de você? Enquanto a pandemia do coronavírus varre o mundo, é imperativo que experimentemos a presença de Deus no meio desta tempestade. Nós precisamos da ajuda do Senhor, essa ajuda sobrenatural, as suas respostas, a sua direção e a paz que vem do Senhor Jesus. Através do distanciamento social e talvez passando mais tempo longe das atividades normais e de outras pessoas, você, eu e cada um de nós experimentamos um tipo estranho de solidão e uma desconexão. E isso pode até criar uma agitação, uma ansiedade que rouba a nossa paz e o nosso bem-estar. É como se você e eu estivéssemos lutando contra um inimigo invisível e vivendo em uma atmosfera estranha de tensão e de incerteza. O salmista ele clamou ao Senhor dizendo: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, versículos 18 e 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, como o salmista disse. Às vezes, irmãos, os pensamentos negativos, eles surgem em sua mente. Você está perdendo o sono à noite, se preocupando com o caos no mundo agora e o que o futuro nos reserva? Você está
examinando os problemas de todas as formas, mas ainda não está encontrando a solução? Aqui está uma promessa, irmãos, incrível que Deus faz para você, para mim e para cada um de nós que o amamos e queremos colocar Ele como o Senhor de nossas vidas, como aquele que tem o domínio, que tem o poder sobre todas as coisas. Diz assim lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em grego, irmãos, lançar significa jogar em cima. Meu irmão, você pode se aproximar de Deus exatamente como você está, exatamente como você é. Não importa o estado em que você se encontra neste momento, se você se colocar diante de Deus com esforço, com sinceridade e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, lança aos pés dele e joga sobre Ele toda essa ansiedade, todo o seu medo. E saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, Deus recebe. Deus vai receber tudo que você colocar diante dele. Deus recebe. Venha a Ele com suas ansiedades, meu irmão, porque Ele se importa com você e comigo e com todos nós. Ele tem a solução para os nossos problemas, porque Ele mesmo é a solução. Um coração cheio de paz no lugar de um coração cheio de ansiedade. Essa é a troca que o Senhor está propondo para mim e para você. Glória a Deus por isso. E hoje eu convido cada um de vocês a se aproximar de Deus exatamente como você é e confiar sinceramente que Ele, as suas ansiedades e pedir a Ele a paz e a sabedoria. Vamos orar juntos? Oremos. Senhor, eu não quero que a ansiedade do mundo seja maior dentro de mim. Estou lançando agora, Pai, tudo sobre o Senhor, incluindo as minhas preocupações em torno do coronavírus. Eu os lanço todas as preocupações, toda a ansiedade, todos os problemas aos teus pés, meu Pai. E deixo tudo em tuas mãos. E obrigado, Pai, pela sabedoria que estou recebendo agora de Ti, Senhor. A paz que vem do Senhor através de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por nos apoiar, Pai, com a Tua presença bondosa, pelo amor, pela paz. E é em nome do Senhor Jesus, Pai, que agradecemos ao Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. E também agradecemos, Pai, por existir. E é no nome santo, Pai, de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem paz e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem
pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Quero falar de um nome cheio de graça e poder. Quero falar de um nome que a tudo pode vencer. Quero falar de um nome que outro não há igual. Quero falar de um nome que nos dá paz real. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Em me chegada a tristeza, por esse nome lembrar. Em tempos de alegria, nele vou esperar. Seja de dia ou de noite, ele é meu guardião. Sempre carrego esse nome dentro do meu coração. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Não há palavra criada, nem que se possa inventar, para descrever sua glória e seu amor sem igual. Ante sua graça me dobro, só ela pode salvar. Em sua força me apoio, para jamais vacilar. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele fim. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações ele é o tempo
tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, onde podemos adorar o Senhor através dos cânticos, através das orações e também através da mensagem. O nosso tema hoje é discípulos, testemunhas da verdade. Eu vou trabalhar com o subtema Nada senão a verdade para nós cristãos. Vou fazer uma reflexão sobre as atitudes de três pessoas: o rei de Israel Acabe, o rei de Judá Josafá e do profeta Micaías, que está em 1 Reis, capítulo 22. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando e guiando essa mensagem. Vamos orar? Pai querido e bondoso, nós queremos pedir a sua direção, a sua presença neste momento, para que possamos examinar suas escrituras e que possamos absorver o máximo, descobrindo a sua vontade e colocando em nossos corações, para que possamos realmente cada vez mais crescer na estatura espiritual de Cristo, em atitudes, em procedimentos que realmente agradam ao Senhor. Que essa mensagem que fala da verdade, que vem do Senhor, nós possamos absorver, possamos entender, possamos compreender, colocar em nossos corações, realmente fazer diferença na nossa vida. Que isso possa guiar, iluminar essa mensagem, para que tudo que seja feito aqui hoje, nessa mensagem, seja de acordo com a sua vontade. Em Cristo que nós te oramos, nós te agradecemos. Uma breve introdução sobre discípulos testemunhas da verdade. Acabe e Josafá, reis de Israel e Judá, respectivamente, ouviram dos 400 profetas de Acabe o que iria acontecer a respeito do combate contra os sírios, na batalha para retomar a cidade de Ramote de Gileade nas mãos deles. Está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 6. Combate este que era contrário à vontade de Deus. O bom rei Josafá, rei de Judá, aceitou o convite de Acabe para pelejar com ele contra os sírios, arriscando-se em fazer uma aliança com um rei perverso e desobediente. 1 Reis 22, 2-4. Então o reino já estava dividido aqui, e Acabe era o rei do reino do norte, rei de Israel, e Josafá era o rei de Judá, reino do sul. E o Josafá era um bom rei, e ele se aliou nessa aliança para combater os sírios, arriscando a sua vida num combate que era contrário à vontade de Deus. Mas o rei de Judá não se contentou em apenas ouvir os profetas de Acabe. Ele queria ouvir um verdadeiro profeta de Deus. 1 Reis 22, 5 e 7. Micaías então foi chamado, contrariando o rei de Israel. O profeta alertou que nesta batalha o Senhor entregaria Acabe nas mãos do rei da Síria, mas ele não lhe deu os ouvidos. 1 Reis 22, 8, 9, 14 ao 23. Então, os irmãos podem ler em casa com mais calma esse capítulo 22 e ver que ele foi alertado por Micaías. Josafá queria ouvir um profeta,
O Acabe tinha seus 400 profetas, mas Josafá percebeu que esses profetas não falavam em nome de Deus. E tinha esse Micaías, profeta de Deus, que foi chamado, e ele alertou o Acabe, mas ele não quis dar ouvidos ao profeta do Senhor. Um pensamento: estamos dispostos a ouvir que não queremos? A tendência humana é recusar dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. 2 Timóteo 4:4. Então, a tendência humana é recusar dar ouvidos à verdade e entregando-se a variadas e inúmeras fábulas que são criadas. É muito mais fácil ouvir uma fábula do que ouvir a verdade. O rei de Israel, Acabe, envolto na idolatria e na perversidade, recusava-se a ouvir a verdade por meio dos profetas de Deus, dando lugar às palavras que ele queria ouvir dos seus próprios profetas. Então se torna muito fácil. Pede a seus próprios profetas a profetizar ou falar coisas que agradam o ouvido, ao invés de realmente ouvir a verdade que vem de Deus. Recusar a verdade é recusar ouvir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade, e ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Porém, Jeremias diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 17, versículo 9. Então, o coração do homem, do ser humano, ele parece que ele anseia para se corromper em variadas formas, né? Então, precisamos tomar o devido cuidado e deixar que o nosso coração esteja protegido em Deus, no Espírito Santo. Só Deus é capaz de conhecer as profundezas de nossos corações e pensamentos. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Então, Deus é a onipotência, é a onipresença e a onisciência. Esse é o nosso Deus, Ele sabe de tudo. Então, nós precisamos ter uma vida de temor, de obediência, de um coração realmente contrito e que esteja de acordo com a vontade dEle, né? Então, quando nós estar na presença dEle, nós estaremos tranquilos, porque temos uma vida realmente convertida ao nosso Senhor. Deus, Ele conhece realmente nossas intenções. Portanto, precisamos viver com sinceridade, reverência e temor diante dEle. Deus conhece nosso íntimo, nossos pensamentos. Jesus, quando esteve aqui na terra, andou entre nós como um homem, quando Ele esvaziou da sua glória, Ele já sabia, antes mesmo das pessoas falarem, o que elas estavam pensando. Então não tem como enganar a Deus. Podemos enganar uns aos outros, seres humanos e seres humanos, mas a Deus é impossível. Então com essa palavra, com essa verdade, nós precisamos ter que tipo de vida? Então uma vida íntegra. É claro, nós somos pecadores, nós dependemos da glória de Deus. Todos os seres humanos, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a diferença está que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos agora ter uma vida que agrada a Ele. Ao dar ouvidos à verdade, precisamos estar preparados para Deus mudar completamente as nossas vidas. Ou seja, deixá-lo e retirar tudo aquilo que não deve estar no templo de adoração. Pois os cristãos, nós, somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então,
Isso está em 2 Coríntios 6,16. O templo de adoração não é o prédio, não é a catedral, não é o local de reuniões. O templo de adoração é nós. Nós, cristãos, pessoas, discípulos de Cristo, que nós somos a igreja. Hoje, o prédio está fechado por causa da pandemia, por causa dessa situação do Covid. Mas a igreja não está lá. O prédio está fechado, mas a igreja continua adorando. Em casa, nas reuniões que nós estamos fazendo online, né, em todas as reuniões nós estamos fazendo. Então, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus. A igreja é itinerante. A igreja não está fixa. Para o mundo, o prédio, a igreja está fechada. Ela passa lá na frente do prédio, está fechado. Passa lá de domingo de manhã, está fechado. Mas a igreja continua adorando. Porque o templo somos nós, não é o prédio. O prédio é apenas um local para reunirmos, adorar o Senhor, estudar a Bíblia, temos a nossa comunhão e as nossas festas fraternais uns com os outros, né? Podemos tirar 6 princípios dos acontecimentos com o rei de Israel, aplicados aos discípulos como testemunha da verdade. Primeiro, os discípulos devem ser nobres. Todos nós, cristãos, precisamos ser nobres. É o primeiro princípio aqui. Em 1 Reis 22:7 nós lemos: Diz, porém, Josafá, rei de Judá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então Acabe queria levar, convidou Josafá para ir com ele no combate, né, contra os sírios. Ele ouviu juntamente com o Acabe os 400 profetas de Acabe e ele não ficou contente. Ele percebeu que não estava certo. E então ele quis ouvir um profeta do Senhor, né, para consultar um verdadeiro profeta. A reação do rei de Judá, Josafá, ao superficial rei de Israel, Acabe, me fez recordar dos bereanos, tão comentados, mas muito pouco imitados nos dias atuais. Lucas registrou o seguinte dos cristãos que habitavam na cidade grega de Bereia, situada na região da Macedônia. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos, capítulo 17, versículo 11. Então, os cristãos de Bereia eram nobres. Por quê? Eles examinavam as Escrituras e comprovavam tudo que era falado, se ela realmente estava de acordo com a palavra do Senhor. Se todos fizessem isso, não seriam enganados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, né, pelos charlatães, que existe desde a época de Jesus e continua existindo cada vez maior o número. Biblicamente falando, podemos traduzir nobres como aqueles que se educam e são abertos ao ensino da palavra de Deus. São nobres, conforme a Bíblia, são aqueles que se educam e são abertos ao ensino que vem do Senhor, a palavra do Senhor. Esses de Bereia tinham um desejo intenso de receber as Sagradas Escrituras para estudar, compreender a verdade e, consequentemente, colocar em prática. Então, nós precisamos estudar, examinar, nos aprofundar, compreender essa verdade, colocar em nossa vida e praticar. Então, esse é o resumo de uma vida cristã autêntica. Sejamos, portanto, como os de Bereia, que eram nobres, tinham avidez pela palavra de Deus e examinavam todos os dias para comprovar a veracidade do que era ensinado para eles. Vamos fazer a mesma coisa. Como discípulos, testemunhos da verdade, vamos ser cristãos nobres, como os de Bereia. Segundo princípio, os discípulos precisam ter compromisso com a verdade. Em 1 Reis 22:14, nós lemos: Respondeu Micaías, profeta de Deus que foi chamado: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. David Hopper, nosso irmão,
que escreve muito para aquela revista Verdade para hoje, escreveu em seu estudo sobre o profeta Elias. Todos nós que pregamos e ensinamos, precisamos cravar essas palavras em nossos corações. Então você que prega, irmão, você que ensina, crave no seu coração essas palavras de Micaías. Tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Então, um profeta do Senhor, um pregador do Senhor, um evangelista, um presbítero, eles falam que vem do Senhor. Não deles, não do mundo, não falácias, não coisas que vêm do mundo, mas coisas que vêm de Deus. Quão bom seria se todos os pregadores e todos os professores falassem somente o que Deus tem a dizer. Quão bom seria isso? Como seria bom ouvir de um pregador ou mestre, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. O profeta Micaías tinha um compromisso com o Senhor, um compromisso com a verdade, a palavra de Deus. A verdade que aniquila as fábulas, os credos, as doutrinas e os preceitos humanos. Então, o Evangelho, a palavra do Senhor, ela aniquila tudo. Os credos, as doutrinas humanas, as fábulas, porque esse é o poder da palavra do Senhor. Infelizmente, muitos pregadores e mestres estão unicamente preocupados em agradar a plateia, com bajulações que longe estão da vontade soberana de Deus. O apóstolo Paulo disse: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. 1 Tessalonicenses 2, versículo 5. Assim somos nós. Não usamos de linguagem de bajulação para agradar ninguém. Nem não somos gananciosos. Nós procuramos fazer o que vem do Senhor, que é a vontade do Senhor. Quanto estamos precisando de homens como Micaías, que o apóstolo Paulo nos dias atuais. Roguemos, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 38. Trabalhadores compromissados com a verdade e com o Senhor nosso Deus. Irmãos, terceiro princípio para nós aqui. Os discípulos não devem jogar com a verdade. Em 1 Reis 22,15 nós lemos: e vindo ele, Micaías, ao rei Acabe, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O profeta de Deus, Micaías, praticamente repetiu ao rei de Israel as mesmas palavras ditas pelos seus profetas, em 22, versículo 6, a respeito do combate para retomar a cidade de Ramote de Gileade. Cidade esta que se situava ao leste do rio Jordão, onde o profeta Elias residia. O rei Acabe fazia um jogo, onde ele envolvia os seus próprios profetas, o bom rei de Judá, Josafá, e agora o profeta Micaías, que foi só chamado porque Josafá queria ouvir um verdadeiro profeta de Deus, a confirmação das predições já ditas pelos profetas de Acabe a respeito do combate. Lembremos como agia um verdadeiro profeta de Deus. Tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Reis 22, 14. O profeta Micaías entrou no jogo de Acabe. Entrou, mas sabia o que estava fazendo. Ele estava convicto e preparado para o jogo que o rei de Israel estava promovendo, o qual Deus reprovava. Segundo Crônicas 19, 2. Então Deus estava reprovando, já tinha reprovado esse plano de Acabe em tentar retomar a cidade de Ramote de Gileade. Micaías veio ao encontro do rei munido da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 17. Ele era o homem de Deus naquele momento. Era um instrumento nas mãos do Senhor para levar
sua palavra e a sua vontade. Micaías estava preparado, por isso entrou no jogo de Acabe. Ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. O profeta preveniu Acabe, mas o rei não lhe deu ouvidos. 1 Reis 22, 19 a 28. Portanto, nós, os discípulos de Cristo, devemos ser como Micaías, preparados para toda boa obra, purificando dos erros, sendo um utensílio para a honra, santificado e útil a seu possuidor. 2 Timóteo 2:21. Então, quando vamos entrar numa situação embaraçosa, difícil, vamos estar preparados como Micaías estava, para que não sejamos levados por ondas de doutrinas, por erros, por adulações e pelo próprio jogo que é armado muitas vezes contra os cristãos. Então, para entrar, você precisa estar preparado. Para entrar numa situação difícil e pregar com convicção, com certeza, vamos estar preparados. Se não tiver, não entre. Se prepare, aí sim você pode ir, nós podemos ir. Quarto princípio. Os discípulos não devem brincar com a verdade. 1 Reis 22, 16 e 17 diz, rei Acabe dizendo, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Então disse ele, Micaías, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então, o rei Acabe queria ouvir a verdade e Micaías disse a verdade. Mesmo assim, o Acabe não deu ouvido. O rei Acabe brincou com a verdade. Ele abusou da paciência de Deus. Ele recusou dar ouvidos aos profetas do Senhor, Elias, um tempo atrás, e agora também a Micaías. Brincando com a verdade, o rei de Israel recusou a palavra do Senhor. Recusar a palavra de Deus é recusar receber vida, e vida em abundância. João 10, versículo 10. Consequentemente, o rei recebeu de Micaías a sentença que ele mesmo buscou. Um povo que não tem pastor e não tem dono. Versículo 17, 1 Reis 22. Hoje, a mensagem de Deus tem sido pregada em todos os cantos do mundo, mal e bem pregada. Muitos atrelando ensinos e preceitos humanos que nada têm a ver com a vontade do Senhor. E dessa forma, levando tantos outros para o barranco. Mateus 15, 14. E pouquíssimos mesmo, transmitindo a vontade soberana do Senhor, assim como fazia Micaías, Elias e tantos outros profetas do Senhor. Vamos ser como eles, como Elias, como Micaías, como o apóstolo Paulo, os outros apóstolos fiéis. Vamos ser como esses homens. Para aquele que prega e ensina, Micaías seja o exemplo. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Para aquele que busca fazer a vontade de Deus e quer a verdade nada mais que a verdade, diga àqueles que pregam e ensinam, conjura-te que não fale nada senão a verdade no nome do Senhor. Diga-nos a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Mas com um coração puro, diferente daquilo que Acabe pediu, que brincou, jogou e recusou a verdade. Quinto princípio. Os discípulos não podem fechar seu coração para a verdade. Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. 1 Reis 22, 22. O coração de Acabe se abriu para as palavras que ele queria ouvir de seus próprios profetas e se fechou para as palavras proferidas por Deus por intermédio do profeta Micaías. 1 Reis 22, 6 e 18. Os dois reis ouviram as mesmas mensagens, tanto dos falsos profetas quanto de Micaías. Acabe endureceu seu coração para as palavras do Senhor e deixou-se enganar pelas palavras de seus próprios profetas. Mas Josafá, rei de Judá, não se deixou enganar pelas palavras desses falsos profetas.
O verso 22 mostra uma parte do pronunciamento de Micaías a Acabe, onde ele revelou que o rei estava sendo enganado pelos seus profetas. A verdade é que Deus é aquele que sonda mentes e corações, dando a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 23. Então, se nós buscarmos a verdade, vamos receber a verdade. Se nós procuramos o engano e a mentira que vem do mundo ou dos homens, as doutrinas erradas, com certeza também nós receberemos aquilo que nós buscamos. Não tem como você buscar algo bom, algo ruim e receber algo bom. Para receber algo bom, nós precisamos buscar o que é bom, o que é certo. E também, o Senhor conhece o que lhes pertence. 2 Timóteo 2,19. Deus conhece aqueles que realmente são dele. Aqueles que realmente fazem a sua vontade. Portanto, irmãos, afasta da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Tire da sua vida tudo que é injusto, tudo que não pertence ao Senhor. Jogue fora. Assim como o apóstolo Paulo refugou tudo que ele era, tudo que ele tinha, quando ele encontrou Jesus, quando ele comparou com Cristo. O cristão deve ficar longe da injustiça, ou seja, da perversidade do coração. Acabe tinha um coração perverso e participava das perversidades da vida, como, por exemplo, a trama de sua esposa Jezabel para tirar a vida de Nabote. 1 Reis 21, 1 a 16. Leia em casa. 1 Reis 21, 1 a 16. Que história triste. Uma das mais tristes que existe na Bíblia. Essa trama feita por Jezabel, onde Acabe participou conivente do que ela fez com Nabote. Uma coisa perversa. Como cristãos, devemos ficar longe de qualquer injustiça, até mesmo contra os nossos inimigos, porque até a eles Jesus mandou amar. Mateus 5, 43 e 48. É claro que você não vai abraçar, conviver com o inimigo. Você faz isso, nós fazemos isso com nossos entes queridos, com nossos irmãos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, pessoas que nós gostamos. Inimigo, você não convive com ele, não vai abraçá-lo, mas você precisa interceder a Deus para ele, não querer o mal a ele e pedir a Deus que Deus abençoe, que Deus guarde o coração dele, que levante o coração dele para a verdade. Então, precisamos interceder pelos nossos inimigos, ao invés de jogar eles contra Deus, né? As reações de Acabe e Josafá em relação ao pronunciamento dos 400 profetas têm a ver com o coração. Em Mateus 13, 18 a 23, Jesus contou a parábola do semeador, mostrando 4 tipos de solo, onde o semeador planta suas sementes. Os solos são os corações dos homens. O semeador é Deus, e a semente é a palavra do Senhor, ou a semente pura do Evangelho. Então, a semente que vem do Senhor é pura. Os homens que contaminam, transformam e acabam transformando algo maravilhoso em algo totalmente errado. 3 dos 4 corações representados pelos solos nessa parábola rejeitam a verdade. E apenas um aceita, onde a semente cresce e frutifica. Então, 4 corações representados, 3, a grande maioria, rejeita a verdade. Acabe, com seu coração duro e perverso, aceitou prontamente as palavras proféticas que ele queria ouvir dos seus profetas, em detrimento da verdade dita pelo profeta de Deus, Micaías. Em contrapartida, Josafá, com seu coração aberto à verdade, rejeitou a mesma mensagem proferida pelos 400 profetas, desejando ouvir o verdadeiro profeta de Deus. Preste atenção nisso aqui. Cada solo responderá diferentemente em relação à mesma semente. Então, cada coração que ouve a mesma mensagem responderá diferentemente em relação à semente pura do Evangelho. Uns vão rejeitar e poucos vão aceitar. Que sejamos boa terra, onde a semente pura do Evangelho frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus 13, 23. E por fim, o 6º princípio para os discípulos testemunhas da verdade é que eles não podem rejeitar a verdade,
1 Reis 22, 26 e 27, diz assim: Disse o rei de Israel: Tomai Micaías, devolvei a Amon, governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o, com escassez de pão e água, até que o volte em paz. O rei Acabe rejeitou a verdade. Não sabemos todos os motivos, mas o que sabemos é que ele rejeitou a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Micaías, por causa do seu coração perverso e corrompido pela mentira. Ele não acreditou nas predições dos profetas de Deus, 1 Reis 22, 17 a 28, onde ele morreria em combate na cidade de Ramote de Gileade. Por isso o rei mandou Micaías embora, dizendo: até que eu volte em paz, ou seja, convicto que ele não morreria na batalha. Então ele acreditou nos seus 400 profetas, em vez de acreditar em apenas um profeta de Deus. Então tomemos o devido cuidado em realmente saber ouvir quem nós estamos dando crédito, quem nós estamos realmente ouvindo e dando crédito. Dois contrastes nesse episódio. Primeiro, a rejeição da verdade por um homem que deveria ser o guia de seu povo. O rei de Israel deveria defender a causa deste povo, e a sua causa deveria ser a causa de Deus. Mas sabemos que o povo adorava o falso deus Baal, seguindo a causa de Acabe, Deus que foi inserido em Israel por Jezabel, sua esposa. A não ser aqueles 7.000 que não dobravam seus joelhos a Baal. Em Reis 19, 18 nós confirmamos isso. Então, 7.000 na nação de Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. Ele estava corrompido, Acabe, pela mentira e grandemente influenciado por sua pagã e perversa esposa Jezabel. Então, precisamos tomar o devido cuidado a quem nós unimos, com quem nós unimos, para que depois nós não tenhamos que enfrentar as consequências, como Acabe e o povo de Israel estavam enfrentando. Segundo, a coragem de um homem defendendo a causa de Deus contra um rei e todo o seu poderio. Rei este que claramente alimentava animosidade a Micaías, por não profetizar a seu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. 1 Reis 22, 18. Então, Acabe não gostava de Micaías. Por quê? Porque Micaías só falava a verdade, e a verdade que vem de Deus. E muitas vezes a verdade é rejeitada. Como foi rejeitado o próprio Jesus, quando veio ao mundo, foi rejeitado pelos seus. O Evangelho de João fala isso claramente, né? A verdade é dura de ouvir algumas vezes. Este profeta tinha que escolher entre agradar ao rei de Israel ou a Deus. Então Micaías tinha que agradar ao rei de Israel ou a Deus. Ele optou pela parte mais difícil, que é agradar a Deus. Por quê? Porque agradar a Deus sempre trará duras e difíceis consequências a quem optar em ser fiel a seus desígnios no mundo, dominado pela corrupção e mentira. Então Acabe, influenciado por Jezabel, estava dominado, completamente dominado pela mentira, pelo engano, pela idolatria, pela adoração de falsos deuses. Então, a mentira corrompeu. Então, nesse mundo, se você fala a verdade, com certeza vai ter certas dificuldades. Muitos profetas, apóstolos e servos de Deus foram torturados e mortos por serem fiéis a Deus. Homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 38. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E a Bíblia diz aqui que o mundo não é digno dessas pessoas. Não foi digno. E não é digno de todos aqueles que realmente são fiéis a Cristo, que falam a verdade e são testemunhas da verdade. Conclusão. O rei Acabe recusou dar ouvidos à verdade, e as consequências para ele foram trágicas. 1 Reis 22, 29 a 40. Você lê o final aí do capítulo, e tudo que foi predito e previsto por Micaías aconteceu. Se Acabe tivesse dado ouvidos à verdade, com certeza não tinha acontecido. Que possamos, como discípulos de Cristo, estar dispostos a ouvir, seguir e obedecer a verdade que vem de Deus.
independentemente do que tenhamos que enfrentar nesta vida. Micaías foi preso, com escassez de pão e água, por falar a verdade. O apóstolo Paulo foi preso várias vezes, depois morreu pelo Evangelho, assim como o apóstolo Pedro e praticamente todos os apóstolos e muitos profetas da antiga aliança. Não vai ser diferente com os fiéis servos do Senhor, a não ser que nós deixemos a verdade e falemos meias verdades, sigamos as verdades que o mundo coloca, que não são verdades. Doutrinas, credos e mensagens e ensinamentos que não vêm do Senhor. Devemos, irmãos, dizer, viver e estar preparados com o apóstolo Paulo, assim também como Micaías. Ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo disse isso com convicção em Filipenses 1:21. Que possamos dizer também, para mim e para você, o viver tem que ser Cristo. E o morrer, com certeza, em Cristo será lucro, porque morrer em Cristo é diferente de morrer sem Cristo. Essa vida tem um fim, é breve, comparada à eternidade. Precisamos escolher ser testemunhas da verdade ou testemunhas do erro, do engano e da mentira. Então nós precisamos permanecer fiéis. Que Deus possa abençoar, possa guiar e possa nos ajudar a permanecer firmes na verdade. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim,
morreu por mim. Pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em